Vitória olhava para o céu nublado enquanto caminhava pela rua silenciosa de um bairro pobre, com o vento frio cortando seu rosto. Os pensamentos pesados pairavam sobre ela como nuvens escuras. Ela estava cansada, mas a necessidade de juntar cada centavo possível a mantinha em movimento. As latinhas de alumínio que ela recolhia ao longo do dia brilhavam como pequenos tesouros entre o lixo espalhado pelas calçadas. Cada uma representava uma pequena esperança de melhorar a vida de sua mãe, que estava deitada na cama, lutando contra uma pneumonia implacável. A casa onde Vitória e sua mãe moravam era um pequeno apartamento no terceiro andar de um edifício antigo. O lugar era úmido e mal iluminado, com as paredes descascando e o piso de madeira rangendo a cada passo. O calor dos radiadores parecia não alcançar os cômodos, e o inverno rigoroso tornava tudo ainda mais difícil. O quarto da mãe era um campo de batalha entre a doença e a recuperação. Vitória tinha improvisado uma pequena área de tratamento, com toalhas quentes e remédios que comprava aos poucos, mesmo sabendo que não eram suficientes. Além disso, a garota havia deixado a escola para se dedicar ao cuidado da mãe e à coleta das latinhas. Estudar tinha se tornado um luxo que Vitória não podia mais pagar. Cada aula perdida era um peso a mais em sua alma jovem e já sobrecarregada. Ela sabia que o futuro estava escorregando por entre seus dedos, mas o presente exigia tudo o que ela tinha. O pouco dinheiro que conseguia com a venda das latinhas mal cobria os custos básicos dos remédios da mãe, e a dívida com o aluguel estava se acumulando. Vitória, minha filha, você está tão cansada. Fabíola, sua mãe, dizia com a voz fraca sempre que a jovem retornava para casa. Não quero que você sacrifique sua vida por mim. Vitória a olhava com um sorriso forçado. Mãe, eu estou bem. Não se preocupe com isso. Nós vamos conseguir. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. No entanto, o tempo parecia estar se esgotando. As condições da mãe não melhoravam e que o tratamento adequado estava além de suas possibilidades. As visitas ao hospital, que pareciam um luxo distante, eram um desejo impossível. Vitória não tinha dinheiro nem para o táxi, quanto mais para o tratamento de longo prazo. Naquela tarde fria, Vitória se encontrava no centro da cidade, empurrando uma sacola pesada cheia de latinhas. Ela passava pela calçada, tentando evitar o olhar de reprovação dos pedestres que mal notavam sua presença, e o barulho das latinhas soava como um lembrete constante de sua luta. Enquanto passava por um grupo de adolescentes bem vestidos e rindo alto, Vitória sentiu um aperto no peito, pois eles pareciam muito distantes do seu mundo. Ela se esforçava para manter a cabeça erguida e continuar com sua tarefa, mas a tristeza e a desesperança eram quase tangíveis. De repente, uma idosa se aproximou, notando a jovem com a sacola. — Você está bem, minha filha? Ela perguntou com uma voz suave. Vitória hesitou antes de responder. — Estou fazendo o que posso para ajudar minha mãe. Ela está doente e eu estou tentando juntar dinheiro para comprar remédios. A mulher a observou com um olhar de compreensão e preocupada. — É uma situação difícil. Se precisar de ajuda, não hesite em procurar apoio. Às vezes a esperança está onde jamais imaginamos. Vitória a agradeceu com um sorriso fraco e continuou sua caminhada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A noite começava a cair e o frio se intensificava cada vez mais. Vitória se perguntava por quanto tempo conseguiria resistir, mas no fundo, ela sabia que não podia desistir. Sua mãe precisava dela, e a luta estava longe de acabar. No dia seguinte, a manhã estava chuvosa e cinza quando Vitória andava perto de um parque, recolhendo latinhas entre as folhas caídas e o barro acumulado. O som das gotas de chuva caindo nas árvores e o farfalhar das folhas criavam um ambiente melancólico. A jovem estava cansada, com as mãos e os pés frios e úmidos, mas ela continuava a busca incessante por cada pequena peça de alumínio que pudesse agregar à sua coleta. O céu parecia refletir o peso que ela carregava em seus ombros quando, de repente, uma voz familiar rompeu o som da chuva. — Vitória, você ainda está por aqui? Vitória ergueu o olhar e viu Bruna, uma amiga mais velha que conhecia há alguns anos. Bruna tinha uma presença vibrante, com seus cabelos castanhos ondulados e um sorriso que parecia sempre iluminar o ambiente. Ela usava um casaco de couro e jeans, o que a fazia parecer quase deslocada no cenário chuvoso e sombrio. — Vitória, o que você está fazendo aqui com essa sacola? Bruna perguntou. — Oi, Bruna.
respondeu Vitória, limpando a sujeira das mãos enquanto tentava se animar. Sim, estou tentando juntar algumas latinhas. Bruna se aproximou e a observou por um momento, um olhar de preocupação passando por seus olhos. Você não está cansada de trabalhar tanto e ainda continuar na mesma situação? Deve ser exaustivo. Vitória suspirou, jogando uma latinha na sacola já pesada. Eu não tenho opção, Bruna. A reciclagem paga pouco e eu preciso juntar muitas latas para conseguir algum dinheiro. A saúde da minha mãe não está nada boa e eu preciso dos remédios. Bruna franziu a testa, pensativa, e então disse com um tom confidencial. Eu entendo, e eu conheço uma forma que pode te ajudar a sair dessa situação. Muitas vezes eu ganho R$ 2.000 em apenas uma noite. Já cheguei a ganhar mais de R$ 10.000 em um único trabalho. Vitória levantou a cabeça, surpresa com o que acabava de ouvir. Sério? Isso é impressionante. Como você consegue ganhar tanto dinheiro assim? Bruna deu uma olhada ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo. É um trabalho um pouco fora do comum, mas se você estiver disposta a correr um risco, pode ser a solução para todos os seus problemas. Se quiser, eu posso te mostrar. Estarei aqui em frente ao parque às 8 da noite. Vitória hesitou, com a mente girando entre as possibilidades. O pensamento de conseguir dinheiro suficiente para pagar o tratamento da mãe e sair da pobreza parecia quase um sonho distante. Mas, ao mesmo tempo, o convite de Bruna despertava uma sensação de insegurança. Ela estava acostumada a ganhar seu dinheiro honestamente, mas a ideia de uma solução rápida e eficaz era tentadora. Eu não sei, Bruna. Vitória começou, ainda lutando com seus próprios pensamentos. Nunca fiz nada assim antes. E se for arriscado? Bruna sorriu suavemente, compreendendo as dúvidas da amiga. Eu entendo sua preocupação. Mas pense bem, Vitória. É uma chance rara de mudar a sua situação. Se não estiver interessada, tudo bem. Mas se decidir vir, estarei aqui para te ajudar. Vitória a observou por um momento, com o peso da situação tornando sua decisão ainda mais difícil. O futuro parecia incerto e os riscos ainda maiores, mas, se houvesse uma chance de finalmente melhorar a vida dela e da mãe, ela sabia que precisava considerar todas as possibilidades. Está bem. Vitória disse finalmente com um tom de determinação misturado com dúvida. Vou pensar a respeito e talvez apareça às 8. Bruna deu um sorriso encorajador antes de se afastar, desaparecendo entre as árvores e a chuva. Vitória permaneceu ali por alguns instantes, refletindo sobre o convite e sobre o que aquela noite poderia trazer. Ela olhou para a sacola cheia de latinhas e sentiu o peso de sua decisão. Se aquela oportunidade fosse verdadeira, poderia ser a chance que ela precisava para mudar tudo. Algumas horas depois, quando o sol estava prestes a se pôr, Vitória entrou em casa com passos silenciosos e o corpo pesado pelo cansaço. Antes de chegar em casa, ela passou no mercado para comprar o jantar da mãe, mas sua mente ainda girava com a proposta de Bruna. As luzes da casa estavam apagadas, exceto pela luz fraca que vinha do quarto onde sua mãe estava deitada. Vitória foi diretamente até o quarto e seu coração apertou ao ver a mãe na cama. Fabíola estava coberta com um cobertor fino, com seu rosto pálido e marcado pelo sofrimento. Ela parecia tão frágil e exausta, enquanto sua respiração lutava com dificuldade, quase como se cada inspiração fosse um esforço monumental. Vitória sentou-se na beira da cama e acariciou a mão de sua mãe, tentando não deixar que a tristeza transparecesse. Oi, mãe. Ela murmurou com a voz cheia de ternura. Eu estou aqui. Fabíola abriu os olhos lentamente e um sorriso fraco se formou em seus lábios. Oi, minha filha. Você está cansada? Como foi hoje? Vitória assentiu, tentando esconder a preocupação em seus olhos. Foi tudo bem. E trouxe algumas coisas. Vou preparar algo para você comer. Ela então se levantou e foi até a pequena cozinha, que estava tão modesta quanto o resto do apartamento. A geladeira estava quase vazia, com apenas alguns ingredientes básicos. Vitória pegou um saco de arroz e alguns ovos que havia comprado, decidindo preparar um jantar simples. Ela colocou o arroz para cozinhar e fritou os ovos com cuidado, tentando fazer o melhor que podia com o pouco que tinha. Enquanto o cheiro do arroz e dos ovos começava a invadir a cozinha, Vitória olhava para o relógio com frequência, sentindo a tensão crescer dentro dela. Quando o jantar estava pronto, Vitória preparou uma pequena bandeja e a levou para o quarto.
Fabiola estava ainda deitada, agora assistindo à televisão, que estava ligada em um canal de notícias. A imagem de uma apresentadora falando sobre eventos atuais parecia distante e irrelevante para Vitória, que estava mais preocupada com a saúde da mãe e com sua própria situação desesperadora. Aqui está, mãe, Vitória disse, colocando a bandeja ao lado da cama. Preparei um arroz com ovo, espero que esteja bom. Fabiola olhou para o prato com gratidão e um sorriso tomou seu rosto. Obrigada, querida. Você sempre faz o melhor que pode. Vitória sentou-se na cadeira próxima à cama e olhou para a televisão para acompanhar o que estava passando. Ela tentou se envolver na programação, mas sua mente estava longe, vagando entre as latinhas espalhadas pelo apartamento e a proposta de Bruna. O pensamento de ganhar uma quantia considerável em uma única noite era quase irresistível. Cada centavo que ela pudesse economizar poderia significar uma melhoria na condição da mãe, e a perspectiva de finalmente conseguir um tratamento adequado era um alívio que ela ansiava alcançar desesperadamente. Enquanto o relógio se aproximava das 8 horas da noite, a inquietação de Vitória aumentava. A cada minuto que passava, ela sentia uma pressão crescente para tomar uma decisão. A proposta de Bruna estava gravada em sua mente, e a ideia de conseguir uma quantia substancial de dinheiro em tão pouco tempo parecia uma oportunidade que ela não podia ignorar. Mãe, Vitória disse com um tom hesitante, eu ainda preciso sair para trabalhar um pouco mais hoje. Vou recolher mais latinhas. Não sei quanto tempo vou demorar, mas você se cuida bem, ok? Fabiola olhou para ela com um semblante preocupado. Você está indo para fora nesse frio? Tome cuidado, Vitória, e não se esqueça de descansar um pouco. Vitória sorriu, tentando manter um tom tranquilizador. Eu vou me cuidar. Não se preocupe com isso. Eu volto logo. Ela deu um beijo na testa de Fabiola e se levantou, pegando a sacola vazia para mascarar sua saída. O pensamento de voltar ao parque e encontrar Bruna pesava sobre ela, misturado com a esperança de encontrar uma solução para todas as suas dificuldades. À medida que saía do apartamento, uma leve garoa começou a cair, e o frio parecia penetrar em seus ossos. Vitória respirou fundo, determinada a enfrentar o desafio e encontrar uma forma de garantir o futuro de sua mãe. Minutos depois, pouco antes das 8, Vitória chegou ao local combinado, e o parque estava agora tranquilo sob a luz fraca dos postes, com as sombras se estendendo pelas árvores molhadas. O relógio marcava exatamente 8 horas, quando ela avistou Bruna em pé perto de um banco, com uma presença quase fantasmagórica sob o brilho da lua. Bruna estava vestida completamente de preto, desde o casaco até as calças e os sapatos. A jovem olhou para ela com uma mistura de surpresa e preocupação. Bruna, por que você está toda de preto? E o que está acontecendo? Vitória perguntou com a voz cheia de nervosismo. Bruna fez um gesto apressado com a mão e tirou um capuz escuro de dentro de sua bolsa, entregando-o à Vitória. Não temos muito tempo para explicações, Vitória. Vista isso e me siga. Vou te explicar no caminho. Vitória hesitou por um momento, olhando para o capuz como se ele fosse um símbolo de uma decisão que mudaria sua vida. No entanto, o olhar determinado de Bruna e a urgência no tom de sua voz a fizeram agir. Ela vestiu o capuz rapidamente, tentando se acostumar com a sensação do material escuro cobrindo seu rosto. Vamos, disse Bruna, começando a caminhar com passos rápidos. Vitória a seguiu com o coração batendo forte no peito. O parque estava deserto e o silêncio da noite parecia amplificar cada som, tornando a atmosfera ainda mais tensa. Enquanto caminhavam pelas ruas escuras, Bruna começou a explicar. Estamos indo para uma mansão na parte mais rica da cidade. O plano é simples, invadir a casa, encontrar o dinheiro e sair antes que alguém perceba. Você é menor e mais ágil, então sua parte é escalar o muro com a ajuda desta escada, subir no telhado e abrir a porta para mim. Vitória engoliu em seco, sentindo o medo crescer dentro de si. E se a polícia nos pegar? E se alguém estiver em casa? Não posso me envolver em algo assim. Bruna a olhou com um olhar tranquilizador, mas com uma firmeza que não deixou espaço para dúvidas. As luzes da mansão estão apagadas há 2 dias. A família deve estar viajando. Não há sinais de que alguém esteja lá. Eu já fiz isso antes e sei o que estou fazendo. Confie em mim. Vitória sentiu um nó na garganta.
Ela nunca havia feito nada ilegal e a ideia de invadir uma casa para roubar dinheiro era completamente fora do seu padrão de vida. O risco de ser pega pela polícia e as possíveis consequências legais a aterrorizavam. No entanto, a imagem de sua mãe fraca e necessitada, o peso das dívidas e a dificuldade constante que enfrentavam a empurravam para a frente. Eu sei que você está com medo, Vitória, Bruna disse, percebendo a angústia da amiga. Eu também estive, mas pense na sua mãe. Esse dinheiro pode mudar tudo para vocês. E se fizermos tudo certo, ninguém vai nos pegar. Apenas siga o plano e confie em mim. Vitória respirou fundo, tentando acalmar seus pensamentos turbulentos. Ela pensou nas noites sem dormir, no frio e na fome, e em como a situação de sua mãe parecia cada vez mais desesperadora. A necessidade de conseguir uma solução rápida a fez reconsiderar seus medos. Está bem, Vitória finalmente disse com a voz tremendo um pouco. Vou fazer isso, mas se algo der errado, eu não sei o que fazer. Bruna deu um sorriso encorajador. Nada vai dar errado. Vamos fazer isso juntas. Apenas mantenha a calma e siga o plano. Eu estarei com você a cada passo. As duas continuaram a caminhada, e Vitória tentou se concentrar na tarefa à frente. O medo ainda estava presente, mas a urgência de melhorar a vida de sua mãe era um incentivo poderoso. Quando se aproximaram da mansão, Vitória sentiu o frio na barriga aumentar. O desafio estava prestes a começar, e com ele, a chance de mudar seu destino e o de sua mãe para sempre. Após meia hora de caminhada, a mansão se ergueu diante delas como uma sombra imponente na escuridão da noite. As luzes externas estavam apagadas, dando à casa uma aura de abandono. Vitória e Bruna se aproximaram silenciosamente, e o som de seus passos foi abafado pelo terreno de grama bem aparada e pelas trilhas de cascalho. Bruna se inclinou para a frente e entregou a Vitória um pé de cabra com um olhar sério e focado. Se precisar usar isso, não hesite. Bruna sussurrou, olhando para a porta principal da mansão. Mas espero que não seja necessário. Vitória pegou o pé de cabra com mãos trêmulas, e a realidade do que estava prestes a fazer começou a se instalar completamente. Bruna então a guiou até uma escada encostada na lateral da casa. Com cuidado, Vitória começou a subir, com o metal frio da escada tocando suas mãos enquanto ela avançava. Ao chegar no topo, ela se deparou com um telhado plano e amplo. O vento fazia as árvores balançarem e a mansão parecia ainda mais silenciosa. A jovem observou ao redor e encontrou a abertura no telhado que Bruna havia mencionado. Com um pouco de esforço, ela conseguiu entrar na casa. A escuridão do interior da casa se derramou sobre ela como um manto. Vitória desceu as escadas com cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando chegou ao piso principal, a visão da mansão fez seu coração acelerar. A sofisticação da casa era esmagadora. Pisos de mármore polido, lustres de cristal pendurados do teto e móveis suntuosos em cada cômodo. Vitória então abriu a porta para Bruna, que parecia já familiarizada com a sala de estar, explorando com olhos ávidos. Ela segurava uma mochila preta e o entregou a Vitória, que a recebeu com uma mistura de ansiedade e determinação. Pegue tudo o que parecer valioso e coloque aqui, Bruna instruiu. Nós precisamos ser rápidas e eficientes. Assim, Vitória e Bruna começaram a vasculhar a casa. Cada cômodo parecia mais luxuoso que o anterior. Obras de arte valiosas penduradas nas paredes, móveis de designers renomados e objetos decorativos que indicavam uma riqueza incontestável. Vitória colocava pequenos itens preciosos no saco, como joias, relógios e algumas obras de arte menores, enquanto Bruna fazia o mesmo em outros cômodos. Quando terminaram de explorar o primeiro andar, decidiram seguir para o quarto principal. A escada que levava ao segundo andar era igualmente impressionante, com corrimãos de ouro e tapeçarias elegantes. Ao chegarem ao quarto, notaram que tudo estava mergulhado em uma escuridão quase total, com as cortinas pesadas e fechadas. Vamos, olhe em todos os lugares, sussurrou Bruna, com o tom grave refletindo a seriedade da situação. Elas começaram a procurar por itens valiosos, movendo-se lentamente para evitar fazer barulho. Enquanto estavam engrossando a procura, Vitória ouviu um som inesperado. Uma tosse fraca. O som fez seu corpo congelar. Ela e Bruna se entreolharam, e uma expressão de choque e confusão se estampou em seus rostos. Você ouviu isso? Vitória perguntou, em um sussurro quase inaudível.
Bruna acenou com a cabeça, e sua expressão revelou uma preocupação extrema. Vamos ver de onde vem. As duas avançaram com cautela, e Bruna acendeu uma pequena lanterna que trazia consigo, direcionando a luz para o canto do quarto. Quando a luz revelou o que estava escondido na penumbra, Vitória sentiu um frio na espinha. Na cama, cercado por diversos aparelhos hospitalares e coberto por lençóis brancos, estava um velho senhor. Seu corpo estava frágil e magro, com uma aparência debilitada que indicava um estado de saúde muito grave. O velho olhou para as intrusas com olhos cansados e confusos. "Quem são vocês?" Ele perguntou com uma voz fraca, mas clara. Vitória ficou paralisada. O saco preto escorregou de seus ombros e caiu no chão com um som abafado. Ela olhou para Bruna, que parecia igualmente chocada. O confronto inesperado com um morador da casa mudava tudo. O que elas deveriam fazer agora? O plano estava em risco e a realidade do que estavam fazendo pesava pesadamente sobre elas. O velho, com seus olhos cansados e preocupados, observou Bruna e Vitória antes de dizer: "Vocês podem levar tudo o que encontrarem, por favor. Só não façam nada comigo. Apenas me deixem em paz." O pedido desesperado do velho fez o coração de Vitória desmoronar. Ela olhou para ele e viu o sofrimento em seus olhos refletido em seu rosto pálido e magro. A consciência de que estava cometendo um crime e de que estava invadindo a privacidade e a dignidade de uma pessoa indefesa a atingiram como uma onda pesada. O peso de sua decisão caiu sobre ela com toda a força e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Eu não posso fazer isso." Vitória chorou, com as palavras mal saindo entre os soluços. "Não posso fazer mal a alguém assim, não é certo." Bruna a observou com uma mistura de frustração e impaciência. "Pare com isso, Vitória. Você precisa ajudar sua mãe. E se não fizermos o que precisa ser feito, acabaremos presas. Nós precisamos garantir que ele não nos denuncie. Vamos matar esse velho." "Não!" Vitória gritou, tentando firmar sua voz apesar do medo e da tristeza. "Eu não vou deixar que você faça nada com ele. Eu não farei isso e você também não." Bruna, furiosa e desesperada, não quis ouvir mais. Ela se aproximou de Vitória com um olhar determinado e começou a empurrá-la. A briga entre as duas rapidamente se transformou em um confronto físico. Bruna estava em um estado de pânico, furiosa com a resistência de Vitória. Seus socos e empurrões foram rápidos e agressivos, e Vitória, embora lutando para se defender, não conseguiu evitar os golpes. O som dos impactos e as palavras desesperadas de Vitória foram abafados pela força dos ataques de Bruna. Em um momento de brutalidade, Bruna desferiu um soco forte na cabeça de Vitória e a jovem desabou no chão, inconsciente. Bruna parou por um instante, olhando para Vitória caída. O choque do que havia feito a atingiu em cheio. Ela rapidamente percebeu que não havia tempo para mais hesitações. A ansiedade e o medo a fizeram agir rapidamente. Com mãos trêmulas, Bruna agarrou os 2 sacos pretos cheios de itens roubados e, sem olhar para trás, saiu correndo do quarto e da mansão. O velho, ainda deitado na cama, observou a cena com um misto de medo e preocupação. "Garota, você está bem?" Ele perguntou com uma voz fraca, e seu olhar voltado para Vitória no chão. No entanto, Vitória estava desmaiada, incapaz de responder. O silêncio na sala era pesado, e o ambiente parecia gelado e sombrio. O velho não tinha mais forças para fazer qualquer outra coisa além de observar. Após cerca de 10 minutos, Vitória começou a despertar, e suas pálpebras se abrindo lentamente. A dor em sua cabeça e o peso da culpa a atingiram imediatamente. Com um esforço tremendo, ela se arrastou até o lado da cama do velho, com os olhos ainda cheios de lágrimas. "Desculpe-me", Vitória implorou, com a voz quase em um sussurro. "Eu vou entregar a Bruna à polícia. Isso não deveria ter acontecido. Não sei o que me levou a entrar nisso." O velho a observou com uma expressão de compaixão e alívio. "Eu agradeço por se preocupar, mas por favor não faça nada que possa piorar a situação para você." Vitória balançou a cabeça, determinada a fazer o que fosse necessário para corrigir seu erro. "Vou entregar todos. Prometo. Não posso deixar que isso fique impune." Com o peso de sua decisão sobre seus ombros e o medo de enfrentar as consequências de suas ações, Vitória se levantou com dificuldade.
Ela sabia que, embora tivesse perdido a oportunidade de obter o dinheiro que precisava desesperadamente, ainda tinha a chance de fazer o certo e buscar redenção. A noite estava longe de terminar e a jornada de Vitória estava apenas começando. Após se levantar, Vitória olhou para Osvaldo com uma mistura de confusão e medo. Seu coração ainda batia acelerado e o peso do que havia acontecido começava a afundar em sua mente. O velho a observava com um olhar gentil e tranquilo, apesar da situação caótica. "Está tudo bem. Eu me chamo Osvaldo, aliás", o velho disse com uma voz suave e reconfortante. "Você tem um bom coração, Vitória. Não precisa fazer isso. Seus amigos podem machucá-la ainda mais. E você precisa se concentrar em cuidar de sua mãe. Ela é o que mais importa agora." Ao ouvir aquilo, Vitória ficou atônita. "Como o senhor sabe disso? Como sabe meu nome?" Osvaldo sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. "Meus 80 anos de vida me ensinaram a perceber as coisas de maneira diferente. Eu senti que você era uma boa pessoa. Tive a esperança de que poderia ajudar você de alguma forma. Sua amiga falou bastante, então pude entender um pouco da sua história. Talvez a pancada tenha deixado você um pouco confusa." "Entendi. Mas por que o senhor está fazendo isso? Por que está sendo legal comigo?" Vitória perguntou, ainda sem conseguir entender a situação. Osvaldo suspirou profundamente, e sua expressão se tornou ainda mais triste. "Estou sozinho há um bom tempo. Meus filhos moram no exterior e só me visitam esporadicamente. Há algum tempo, uma enfermeira foi contratada para cuidar de mim, mas ela não era uma pessoa boa. Ela me maltratou e, pior ainda, roubou vários pertences da casa antes de desaparecer 3 dias atrás." Vitória engoliu em seco, sentindo um nó se formar na garganta. "Então, você acha que Bruna tem alguma coisa a ver com isso?" "Talvez." Osvaldo confirmou em um tom de resignação. "A enfermeira deve ter limpado a casa antes de sua chegada, mas pelo jeito vocês ainda encontraram bastante coisa de valor. De qualquer forma, eu estou completamente sozinho desde que a enfermeira se foi, sem comida nem água. Estava apenas esperando que alguém aparecesse na esperança de receber ajuda." Naquele momento, o sentimento de culpa e angústia se intensificou em Vitória. O velho diante dela estava em uma situação terrível, e apesar de todos os seus problemas, ela estava em uma posição para ajudá-lo. A ironia de sua situação não escapava a ela. A pessoa que ela estava prestes a prejudicar estava, na verdade, mais necessitada do que qualquer um que ela conhecia, inclusive sua própria mãe. "Eu sinto muito", Vitória disse, com as lágrimas voltando a encher seus olhos. "Não sabia que isso estava acontecendo. Eu não tinha ideia de que o senhor estava sofrendo assim. Eu vou ajudar você. Prometo que vou chamar a polícia e conseguir ajuda." Osvaldo balançou a cabeça lentamente com uma expressão de gratidão em seu rosto. "Obrigado, Vitória. Eu sei que não foi fácil para você. Apenas cuide de sua mãe e de si mesma. O mundo pode ser cruel, mas ainda há bondade por aí." Vitória, então, ficou alguns segundos em silêncio. Sua mente estava cheia de um turbilhão de emoções. O medo do que poderia acontecer com Bruna, a preocupação com sua mãe e a nova responsabilidade de ajudar Osvaldo. A situação parecia esmagadora, mas ela sabia que precisava fazer a coisa certa. O coração dela ainda estava pesado com a culpa e a preocupação, mas agora havia um foco claro em sua mente. "Vou buscar um pouco de água para o senhor. Você deve estar com sede", disse ela, indo até a cozinha. Ela encheu um copo com água fresca e voltou para o quarto, onde encontrou Osvaldo aguardando, deitado na cama. Ele aceitou o copo com as mãos trêmulas, mas seu olhar estava cheio de gratidão. "Obrigado, minha jovem", Osvaldo murmurou, bebendo um gole da água. "Você é um verdadeiro anjo", Vitória sorriu, sentindo um alívio momentâneo. "Não precisa agradecer. Vou preparar um jantar com o que encontrar na cozinha. Deve haver algo para comer." Enquanto preparava o jantar, Vitória procurou na despensa e na geladeira, encontrando ingredientes básicos: arroz, alguns vegetais enlatados e um pouco de carne seca. Com isso, ela fez uma refeição simples, mas nutritiva. Quando voltou ao quarto com o jantar, Osvaldo estava visivelmente mais confortável, embora ainda frágil. "Espero que esteja bom", Vitória disse, colocando a bandeja ao lado da cama. Osvaldo olhou para a refeição com um sorriso. "Você tem um coração generoso, Vitória. Eu quero ajudá-la a mudar sua vida." Os olhos de Vitória brilharam com curiosidade e esperança. "Como assim?"
Osvaldo fez um gesto para a parede ao lado da cama, onde pendia um grande quadro de paisagem. Atrás deste quadro há um cofre. Dentro dele você encontrará dinheiro suficiente para ajudar sua mãe. Pegue quanto precisar. Vitória ficou sem palavras, com o choque e a gratidão se misturando em seu coração. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Osvaldo continuou com o olhar sincero. Também gostaria que você voltasse amanhã. Tenho um emprego para você, já que preciso de alguém para cuidar de mim. E isso pode ajudar a mudar sua vida ainda mais. Aqui estão as chaves da casa, ele acrescentou, entregando um molho de chaves à Vitória. Assim, você não precisará pular o muro novamente. Vitória aceitou as chaves com as mãos tremendo. Muito obrigada, Osvaldo. Eu vou fazer o melhor para ajudar minha mãe e aproveitar essa oportunidade. Ela foi até a parede e cuidadosamente removeu o quadro, revelando o cofre escondido. Com um pouco de esforço, conseguiu abri-lo e encontrou tanto dinheiro que ela mal poderia imaginar quanto tinha ali. Vitória, então, pegou uma parte suficiente para pagar o tratamento da mãe e deixou o restante no cofre, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Com o dinheiro em mãos, Vitória se despediu de Osvaldo e deixou a mansão. A noite estava calma, e o caminho de volta para casa parecia mais leve agora. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas a oportunidade de ajudar sua mãe a receber o tratamento que precisava a preenchia com uma esperança renovada. Ao chegar em casa, Vitória não perdeu tempo. Mesmo tarde da noite, ela levou sua mãe para o hospital mais próximo e conseguiu que fosse internada para receber o tratamento adequado para a pneumonia. As enfermeiras e médicos começaram a cuidar de Fabíola imediatamente, e Vitória sentiu um peso enorme se levantar de seus ombros. Enquanto aguardava o tratamento de sua mãe, Vitória refletiu sobre as últimas horas. A reviravolta inesperada na sua vida, o encontro com Osvaldo e a oportunidade oferecida a ela tinham mudado seu destino. Agora, ela tinha uma chance real de reconstruir sua vida e a de sua mãe, e a determinação de fazer o melhor possível para aproveitar essa chance a impulsionava para a frente. Na manhã seguinte, Fabíola estava visivelmente mais confortável, com a respiração já mais calma e a cor das suas bochechas começando a voltar ao normal. O hospital tinha feito milagres, e Vitória sentia uma enorme sensação de alívio ao vê-la se recuperar. Depois de uma madrugada inteira acompanhando os cuidados médicos e assegurando que sua mãe estava bem, Vitória se sentou ao lado da cama e decidiu compartilhar com Fabíola toda a verdade sobre como conseguiu o dinheiro. Mãe, eu preciso te contar tudo o que aconteceu. Vitória começou, com a voz carregada com uma mistura de vergonha e alívio. Eu encontrei uma forma de conseguir o dinheiro para pagar o tratamento. Não foi fácil e honestamente não foi nada certo. Fabíola ergueu uma sobrancelha com o olhar atento. O que você fez, filha? Vitória respirou fundo e os detalhes da noite anterior vieram à tona. Eu conheci uma amiga, Bruna, que me ofereceu uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente. Ela sugeriu que invadíssemos uma mansão para roubar objetos de valor. Eu estava desesperada e acabei indo com ela. Mas quando chegamos lá, encontramos um velho senhor, Osvaldo, e a situação foi completamente diferente do que eu esperava. Fabíola ouviu com atenção, e seus olhos se encheram de desapontamento à medida que a história avançava. Então, você participou de uma tentativa de roubo? Mesmo que tenha conseguido o dinheiro que precisava, você fez algo errado, Vitória. A jovem abaixou a cabeça, sentindo o peso da reprovação de sua mãe. Eu sei, mãe. Eu me sinto horrível por ter estado envolvida nisso, mas no final encontrei uma oportunidade de corrigir meus erros. Osvaldo me ofereceu um emprego e disse que eu poderia ficar com o dinheiro que consegui pegar. E mais importante, ele também me ajudou a conseguir o tratamento para você. Fabíola suspirou, com seu olhar suavizando ao ver a angústia genuína na face de Vitória. Eu agradeço por ter feito a escolha certa no fim e por ter conseguido me colocar em um bom hospital. Só espero que você aprenda com isso e não se envolva em situações como essas novamente. Vitória assentiu, com a sensação de culpa ainda presente, mas agora misturada com uma esperança de redenção. Eu prometo, mãe, eu vou fazer o possível para reparar os danos e começar de novo. O horário de visitas acabou e Vitória teve que se despedir. Ela deixou o hospital, sentindo o coração pesado, mas com um plano para a próxima etapa. Com o dinheiro que conseguiu, ela voltou à mansão de Osvaldo,
levando consigo mantimentos e remédios para ajudar o velho da melhor maneira possível. Quando chegou, foi recebida por Osvaldo, que estava mais animado do que da última vez. Ele estava visivelmente debilitado, mas o sorriso em seu rosto mostrava que estava satisfeito com a ajuda que Vitória havia trazido. Você voltou, Osvaldo disse com um tom caloroso. Espero que sua mãe esteja melhor. Sim, ela está se recuperando bem. Vitória respondeu, entregando os mantimentos e remédios. Eu trouxe isso para ajudar. Osvaldo aceitou os itens com gratidão. Agradeço muito. Eu queria te falar sobre o emprego que mencionei. Minha saúde não está das melhores e preciso de alguém para cuidar de mim. Se você estiver disposta, eu gostaria muito de ter você como minha cuidadora pessoal. Vitória olhou para Osvaldo, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Eu aceito. Quero ajudar e fazer a coisa certa. Durante o mês seguinte, Vitória se dividiu entre o trabalho na mansão de Osvaldo e as visitas ao hospital. Ela se dedicava a cuidar de Osvaldo, ajudando-o com as tarefas diárias e garantindo que ele estivesse confortável e bem alimentado. Ao mesmo tempo, passava o máximo de tempo possível com sua mãe, verificando seu progresso e assegurando que estava recebendo o melhor tratamento. A rotina era cansativa, mas Vitória sentia uma satisfação crescente ao ver o impacto positivo de suas ações. A vida estava começando a se reverter, e apesar dos erros passados, havia uma nova perspectiva e uma oportunidade para construir um futuro melhor. A jornada de Vitória estava longe de terminar, mas com a ajuda de Osvaldo e o tratamento para sua mãe, ela sentia que estava finalmente encontrando um caminho para um novo começo. Após um mês de tratamento intensivo e observação no hospital, Fabíola finalmente recebeu a notícia que tanto esperava. Estava completamente recuperada da pneumonia. A notícia trouxe uma onda de alívio e felicidade para Vitória, que havia passado cada dia cuidando da mãe e enfrentando desafios pessoais. Com o tratamento concluído e a saúde restaurada, Fabíola queria expressar sua profunda gratidão a Osvaldo, que havia sido crucial para sua recuperação. Vitória e Fabíola foram até a mansão de Osvaldo em uma manhã ensolarada, ambas ansiosas para agradecer pessoalmente. Quando chegaram à mansão, Osvaldo as recebeu com um sorriso caloroso. Bom dia, senhoras, ele disse com a voz ainda um pouco fraca, mas carregada de alegria ao vê-las. Como estão? Estamos ótimas, graças a você, Fabíola respondeu com um brilho de gratidão nos olhos. Não consigo expressar o quanto sou grata pelo dinheiro que você nos deu. Sem ele, eu não teria conseguido o tratamento que precisei. Osvaldo sorriu, balançando a cabeça humildemente. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Estou feliz que você esteja bem agora. Com o tempo, Fabíola e Osvaldo começaram a desenvolver uma amizade genuína. Osvaldo, reconhecendo a dedicação e o carinho de Fabíola, ofereceu a ela um emprego como faxineira na mansão. Se você estiver interessada, eu poderia contratá-la para ajudar com a limpeza e organização da casa. Assim, Vitória fica responsável apenas por cuidar de mim, ele disse em um tom amigável. E eu teria o prazer de tê-la por perto. Fabíola aceitou o trabalho com gratidão, vendo isso como uma forma de contribuir e, ao mesmo tempo, estar próxima de Osvaldo, que se tornou uma figura importante em sua vida. Com a nova oportunidade de emprego e a saúde recuperada, Fabíola e Vitória decidiram se mudar para a mansão. A mudança trouxe um novo começo para as duas. Com a adaptação ao novo lar, Vitória começou a reconstruir sua vida. A mudança trouxe um novo ritmo e um sentido de normalidade que ela havia perdido por um tempo. À medida que as semanas se passaram, Osvaldo também se recuperou completamente e retomou uma rotina mais ativa. Com o novo trio formado, os dias começaram a se encher de novas experiências e alegria. Osvaldo, agora mais saudável e enérgico, começou a passear com Fabíola e Vitória. Eles exploraram restaurantes, passearam por parques e desfrutaram de momentos de lazer juntos. As tardes eram preenchidas com risos e conversas animadas. Eles descobriam novos lugares na cidade e apreciavam as pequenas coisas da vida. Cada dia parecia uma nova aventura, e o trio se divertia genuinamente, construindo uma nova e significativa conexão. Osvaldo, Fabíola e Vitória começaram a se tornar uma nova família, unida pelos desafios que enfrentaram e pelo apoio mútuo que encontraram.
As experiências compartilhadas fortaleceram seus laços e a vida começou a parecer mais vibrante e promissora do que nunca. Em uma manhã de sol tranquilo, Osvaldo pediu a Vitória que fizesse uma ligação para um número específico. Ela anotou o número e, com um leve nervosismo, fez a chamada. Do outro lado, uma voz profissional confirmou sua presença em uma reunião, agendada para algumas horas depois. A espera parecia longa e silenciosa, com Vitória e Fabíola ocupadas em suas tarefas diárias, enquanto a mansão continuava sua rotina habitual. Finalmente, o homem engravatado chegou à mansão, com uma postura formal e um ar de importância que contrastava com a tranquilidade do ambiente. Osvaldo recebeu o homem na entrada da mansão e o conduziu para uma sala de reuniões privada. A reunião durou várias horas, e durante esse tempo, Vitória e Fabíola tentaram manter a mente ocupada, embora a curiosidade e a inquietação fossem palpáveis. Elas ouviram algumas conversas baixas vindas da sala, mas não conseguiam distinguir os detalhes. Quando a reunião chegou ao fim, o homem engravatado se despediu de Osvaldo com um aperto de mão firme e deixou a mansão. Osvaldo, com um semblante carregado de gratidão e uma expressão de serenidade, se aproximou de Vitória e Fabíola. "Quero agradecer a vocês", disse Osvaldo com a voz carregada de emoção. "Vocês têm sido a minha verdadeira família. Nunca soube o quanto significavam para mim até agora." Vitória e Fabíola sentiram um misto de alegria e tristeza ao ouvir aquelas palavras. O agradecimento de Osvaldo parecia um reconhecimento final de uma conexão profunda e sincera. No entanto, o clima na casa estava prestes a mudar abruptamente. No dia seguinte, Vitória e Fabíola foram despertadas por um susto. Como se o destino tivesse pregado uma peça nelas, Osvaldo morreu naquela noite enquanto dormia. Minutos depois, havia um movimento frenético na frente da mansão, e a ambulância chegou para levar o corpo de Osvaldo. O ambiente, antes repleto de calor e amizade, agora estava saturado de uma tristeza silenciosa. O luto tomou conta das duas que observavam a partida do corpo com corações pesados. Apesar da tristeza, Fabíola reuniu forças para ligar para o homem que se encontrou com Osvaldo no dia anterior e avisar sobre sua morte. Após a ambulância deixar a mansão, Vitória e Fabíola se preparavam para sair dali, começando a organizar suas coisas e refletindo sobre a perda de Osvaldo. Foi então que o homem engravatado retornou à mansão, desta vez acompanhado por 2 outros indivíduos. Ele se apresentou como advogado e, com um tom grave, informou que precisava discutir assuntos importantes relacionados ao testamento e à herança de Osvaldo com Vitória e Fabíola. Os filhos de Osvaldo, visivelmente tensos e preocupados, seguiam o advogado como se imitassem seus passos. O grupo parecia pronto para uma conversa séria, e a chegada deles trouxe uma nova camada de complexidade à situação. Vitória e Fabíola, ainda processando a dor da perda, se prepararam para a conversa que prometia revelar mais sobre o legado deixado por Osvaldo e o que isso significava para o futuro delas. A sala de estar da mansão estava mergulhada em uma atmosfera de expectativa e tensão quando o homem engravatado, acompanhado pelos filhos de Osvaldo, começou a explicar o testamento. Vitória e Fabíola, ainda processando a perda recente, ouviram atentamente enquanto o advogado falava. "Como vocês sabem", começou o homem. Osvaldo deixou um testamento detalhado. Ele especificou que a casa, os carros de luxo e todos os itens de valor dentro da mansão, incluindo as pinturas valiosas, seriam deixados para Vitória e Fabíola. A revelação causou um choque imediato. Os filhos de Osvaldo, que haviam aguardado com uma expectativa ansiosa para saber como o patrimônio seria dividido, imediatamente expressaram seu descontentamento. A expressão de um deles, um homem de meia-idade com um olhar severo, escureceu, enquanto o caçula, ao seu lado, parecia indignado. "Isso não pode ser verdade", exclamou o filho mais velho, levantando-se abruptamente. "Essas coisas são extremamente valiosas. Não entendo por que meu pai deixaria tudo isso para 2 desconhecidas." O advogado manteve a calma, com uma expressão profissional e imperturbável. Osvaldo tomou suas decisões de acordo com o que considerava justo. O dinheiro das contas bancárias foi deixado para vocês, enquanto Vitória e Fabíola foram designadas como herdeiras dos bens materiais da casa. "Isso é absurdo!" O filho mais novo de Osvaldo protestou, cruzando os braços com raiva. "Não podemos aceitar isso. Ele estava maluco ou algo assim?" O advogado tentou acalmar a situação.
Eu entendo que isso pode ser inesperado, mas o testamento é claro e legalmente vinculativo. Vocês têm acesso às contas bancárias e aos ativos líquidos, enquanto Vitória e Fabiola receberam a propriedade e os bens. Se houver mais alguma dúvida, podem consultar seus próprios advogados. Após algum tempo de discussão acalorada, os filhos de Osvaldo acabaram concordando com os termos, ainda visivelmente irritados, mas aceitando seu destino. A presença do dinheiro nas contas bancárias e a impossibilidade de contestar o testamento sem envolver processos legais mais demorados contribuíram para sua aceitação relutante. Com a formalidade da reunião concluída, todos se despediram. O advogado e os filhos de Osvaldo deixaram a mansão, e Vitória e Fabiola ficaram sozinhas, absorvendo a magnitude do que acabou de acontecer. Eu tenho algo para mostrar a você, Vitória disse, virando-se para Fabiola com um olhar misto de excitação e nervosismo. Algo que Osvaldo me mostrou na primeira vez em que estive aqui. Ela levou sua mãe até o quarto de Osvaldo e se aproximou de um quadro grande que estava pendurado na parede. Com as mãos trêmulas, Vitória removeu o quadro, revelando um cofre escondido atrás dele. O cofre era de aparência robusta e antiga, e seu design insinuava a importância do que estava guardado dentro. Com uma combinação que Vitória lembrava de cor, ela abriu o cofre. O que encontrou lá dentro deixou Fabiola sem palavras. Pilhas de notas de dinheiro estavam organizadas em maços meticulosamente empilhados. O cofre estava repleto de milhões de reais, um montante que parecia quase surreal. Fabiola olhou para o cofre com uma expressão de espanto e incredulidade. Isso é inacreditável. Ela murmurou com os olhos arregalados enquanto fixava o olhar nas pilhas de dinheiro. Sim, é muito dinheiro. Vitória respondeu ainda atordoada. Osvaldo realmente deixou tudo isso para nós. A descoberta foi avassaladora e trouxe um novo nível de complexidade para a situação. A quantidade de dinheiro que agora estavam prestes a administrar significava que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Vitória e Fabiola, agora com um futuro financeiramente seguro, precisavam encontrar uma maneira de lidar com a nova realidade, mantendo a memória de Osvaldo viva e honrando a confiança que ele havia depositado nelas. Com o início de uma nova era em suas vidas, Vitória e Fabiola aproveitaram a grande oportunidade que se abria diante delas. Com o dinheiro que encontraram no cofre, Vitória se matriculou na melhor escola da região, uma instituição renomada que oferecia uma educação de excelência. Fabiola, por sua vez, começou a se adaptar ao novo ambiente da mansão, encontrando um propósito e estabilidade que há muito não tinham. Os anos passaram rapidamente e, com muito esforço e dedicação, Vitória completou sua educação com brilhantismo. Sua jornada acadêmica foi marcada por uma série de conquistas que incluíam prêmios e reconhecimento por seu desempenho excepcional. Em pouco tempo, ela entrou na melhor faculdade do país, uma universidade de prestígio na área de administração de empresas, onde continuou a se destacar. Durante sua trajetória universitária, Vitória se envolveu em diversos projetos e atividades extracurriculares. Seu foco e paixão pelo impacto social a levaram a explorar áreas que combinavam gestão e serviço comunitário. O desejo de fazer a diferença no mundo, inspirado pela bondade de Osvaldo e pela necessidade de ajudar os outros, guiou suas escolhas e decisões. Finalmente, após anos de trabalho árduo e estudo intensivo, Vitória se formou com louvor em administração de empresas. Sua formação não foi apenas um marco pessoal, mas também um trampolim para a realização de seu sonho: criar uma empresa que refletisse seus valores e aspirações. Foi então que Vitória fundou uma empresa inovadora voltada para o cuidado de idosos abandonados pela família. Sua empresa não apenas oferecia serviços de cuidadores, mas também se concentrou em conectar jovens dispostos a prestar serviços de acompanhamento e companhia a idosos que precisavam de interação e suporte emocional. Vitória compreendeu que muitos idosos anseiam por uma conexão verdadeira e não apenas pelos cuidados físicos. O modelo de negócio que Vitória criou foi cuidadosamente elaborado para abordar essas necessidades de forma holística. A empresa oferecia não apenas serviços de cuidados, mas também programas de atividades sociais e eventos que fomentavam a integração e a amizade entre idosos e jovens cuidadores. Com um enfoque humanitário, a empresa rapidamente ganhou reputação por proporcionar um cuidado excepcional e por promover um ambiente em que as conexões genuínas floresciam. A resposta do mercado foi positiva. A empresa não apenas se tornou financeiramente bem-sucedida, mas também gerou um impacto social significativo.
Vitória conseguiu equilibrar lucro e propósito, oferecendo uma solução valiosa tanto para os idosos quanto para os jovens que buscavam uma oportunidade de fazer a diferença na vida dos outros. Com o sucesso da empresa, Vitória sentiu que estava cumprindo o legado de bondade e generosidade que Osvaldo havia deixado para ela. Ela usou parte dos lucros para financiar projetos comunitários e expandir os serviços oferecidos pela empresa, garantindo que cada idoso recebesse o cuidado e a atenção que merecia. Com o crescimento da empresa e o impacto positivo que Vitória estava causando, sua história se tornou um símbolo de transformação e esperança para muitas pessoas. A empresa, que começou com a ideia de conectar jovens cuidadores a idosos em necessidade, evoluiu para uma organização exemplar, que não apenas prestava serviços de cuidado, mas também oferecia uma rede de apoio emocional e social para ambos os grupos. Vitória investiu tempo e energia para garantir que a empresa fosse um negócio de sucesso, além de uma força real para o bem. Ela supervisionava pessoalmente o treinamento dos cuidadores e incentivava o desenvolvimento de programas que promoviam a interação significativa entre jovens e idosos. As instalações da empresa estavam sempre repletas de atividades que cultivavam alegria e amizade, tornando-se um lugar onde o carinho e a empatia eram prioritários. Sua trajetória de vida, que começou com desafios extremos e decisões difíceis, agora se destacava como um exemplo brilhante de superação. Vitória havia transformado uma situação difícil em uma oportunidade para fazer o bem, provando que, apesar dos erros e das adversidades, é possível construir um legado de altruísmo e realização. Com Fabíola ao seu lado, Vitória não apenas reconstruiu sua vida, mas também ajudou a melhorar a vida de muitos outros. Elas viviam agora em um lar onde a felicidade e o propósito eram parte da rotina diária. A transformação que experimentaram era um lembrete poderoso de que a mudança positiva é possível para aqueles que enfrentam seus desafios com sinceridade e determinação. Vitória refletia frequentemente sobre sua jornada e sentia-se grata pelo apoio que recebeu ao longo do caminho. A bondade de Osvaldo, o amor e a força de sua mãe e sua própria resiliência haviam se unido para criar algo verdadeiramente notável. Com um coração cheio de gratidão e um futuro promissor pela frente, Vitória continuava a trabalhar em sua missão de proporcionar cuidado e conexão, transformando vidas e mantendo viva a essência de sua própria história de superação. A história de Vitória, desde os dias difíceis catando latinhas até a fundação de uma empresa bem-sucedida, mostrava que todos têm a capacidade de superar seus passados e criar um futuro significativo. O fato de que ela conseguiu proporcionar um ambiente de carinho e cuidado para aqueles que mais precisavam era uma prova de sua determinação e de sua sincera vontade de ajudar os outros.